Oi, maravilhosa! Seja muito bem-vinda a essa aula. Essa aula que vai ser uma aula assim super diferente de todas que você já viu. Então fica que no final você vai pensar assim, bem que a Nath me avisou que essa seria uma super aula. E eu sei que muitas de vocês estão aí na busca dessa alimentação mais saudável. Seja porque tem alguma questão de saúde, ou seja porque quer prevenir e evitar, né, uma surpresa lá na frente, ou porque você está cuidando aí de alguém que ama. Seja um pai idoso, uma mãe idosa, um filho que está precisando de uma ajuda, um marido que também está precisando de uma ajuda. Eu sei bem porque eu também estou nesse caminho. Eu não abro mão, é inegociável. Eu não abro mão de comer o que eu amo, do meu bolinho de banana com coco e com canela, da minha sobremesa ali depois do almoço, todo santo dia. Tem que ter uma sobremesa com chocolate, eu não abro mão. Também não abro mão ali do meu pão tostado na sanduicheira. Imagina eu viver sem o meu pãozinho. Não dá. Então, se você está aqui, é porque você também está buscando aí se cuidar ou cuidar de quem você ama e viver com mais saúde e mais qualidade. Bom, nessa aula que eu preparei, eu vou te dar assim umas ótimas dicas sobre alimentação saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar branco. E eu vou ensinar isso através do método Fit Fat, ou seja, comida fit, com cara de fat, que é gostosa e que faz bem ao corpo. Então já pega um papel e uma caneta aí para anotar todas as dicas dessa aula. E no final, eu ainda tenho uma super surpresa para você, tá? Eu e as minhas alunas, a gente pode dizer assim, com propriedade, que uma vez que você segue o método Fit Fat, é impossível errar receita de bolo, de pão, de pizza, de panqueca, de torta e por aí vai. E você vai entender isso mais pro final desse vídeo, tá bom? Porque ninguém merece, minha gente, comer comida sem graça, sem gosto e com uma textura nada agradável, né? Outro dia eu pedi uma pizza numa pizzaria sem glúten e sem lactose. E a massa veio pura farinha de arroz. Dava pra ver, minha gente, e sentir o sabor da farinha de arroz. Aquela farinha da massa, sabe, esfarelando assim, uma base embatumada. Uma péssima experiência mesmo. E eu poderia ter feito em casa, mas nesse dia eu tava com preguiça e escolhi comprar na rua. E assim, se eu fizesse em casa, eu faria uma das mais de 47 receitas de pizza que eu já consegui criar com o método Fit Fat e que minhas alunas também já fazem em casa, olha só. E aí, minha gente, quando eu preparo as minhas receitas, eu nem consigo me imaginar comendo algo que não me dá aquela sensação assim de quero mais, que delícia. Né? Eu nem me imagino mais, por exemplo, deixando de comer minha mousse de chocolate que eu amo, que é a minha sobremesa favorita. E atenção, diabéticos ou pré-diabéticos, e quem não quer comer açúcar branco, fica aí que no final vai ter dicas importantíssimas para vocês. Pois é, e no meu método eu gosto de fazer tudo muito simples, muito prático e muito rápido, porque eu bem sei como é a correria da vida. É trabalho, é casa, é família, vocês que aí tem marido, tem filho, tem gato, tem cachorro para dar conta. Eu sei que não é fácil. E é isso. Eu quero poder mostrar para você que é sim possível comer bem, comer comida gostosa, saborosa e saudável, que não te prende assim horas na cozinha. Você não vai passar horas fazendo uma receita saudável, complicada, complexa. Não, porque eu sei que a gente quer mesmo é ter tempo para fazer outras coisas, para cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, para a gente descansar, para poder aproveitar o tempo junto com as pessoas que a gente ama, viajar, ir na praia, né, ir no parque, assistir um filme ali sossegado, sem muita preocupação. É bem isso que a gente quer. Então, vamos lá para a nossa aula. E para quem é essa aula? É uma pergunta que vocês podem me fazer. Bom, para quem, por exemplo, recebeu um diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes e está aí procurando mesmo cuidar e transformar totalmente a alimentação, tirando urgentemente alimentos inflamatórios como a farinha de trigo, o leite de vaca, o açúcar, né? E usando farinhas low carb, leites funcionais, açúcares mais saudáveis ou adoçantes, né, naturais, para adoçar receitas de forma mais saudável. E a verdade é bem que, se você não tirar logo esses ingredientes aí, as chances são enormes de você desenvolver outras doenças a partir da diabetes. Ou se você tem pré-diabetes, você pode desenvolver de fato a diabetes, né? E aí piorar completamente a sua situação. E se você cuida de algum diabético ou de algum pré-diabético, essa aula também é para você. Essa aula é também para você que recebeu um diagnóstico de sensibilidade ou intolerância ou alergia ao glúten e precisa excluir a farinha de trigo da sua alimentação e quer
aprender a combinar as farinhas saudáveis para continuar fazendo as suas receitas e continuar comendo seus bolos, suas tortas, seus cookies, suas pizzas, lasanha, sem se privar de comer e sem sentir inchaço, gases, dores abdominais, desconfortos pela péssima digestão da farinha de trigo. E assim, excluir a farinha de trigo da alimentação não é só recomendado para quem recebeu esse diagnóstico de sensibilidade, intolerância ou alergia ao glúten. É recomendado também para quem recebeu diversos outros diagnósticos. Por exemplo, câncer, qualquer um deles. Para quem recebeu o diagnóstico de gordura no fígado, inflamação no intestino, artrite reumatoide, AVC, síndrome do ovário policístico, colesterol alto, gastrite e outras doenças que sejam impactadas mesmo com a péssima digestão da farinha de trigo, né, desse alimento que é inflamatório. E essa aula é também para quem tem intolerância à lactose ou para quem recebeu aí um diagnóstico de APLV, que é o quê? É a alergia à proteína do leite e precisa excluir o leite de vaca da rotina alimentar, seja do consumo direto ou do preparo de receita, né? E com isso você quer aprender como fazer o seu próprio leite caseiro, sem lactose, 100% natural e saudável, para você usar aí na sua rotina, né? Usando, por exemplo, um leite misto completo, feito com grãos de quinoa, castanha de caju e semente de linhaça. Delícia! E claro, sabendo como substituir, de fato, o leite tradicional nessas receitas por um leite mais nutritivo, com nenhuma química, nenhum antibiótico, e que desempenha a mesma função na receita, para trazer textura, sabor delicioso ali pra gente nessa receita. Essa aula é também para você que tem alergia ao ovo, ou para quem quer saber como substituir o ovo nas receitas, como algumas alunas minhas. Elas têm filhos que têm alergia ao ovo e elas querem buscar entender qual é a função do ovo na receita, para a receita não desandar. E assim elas terem alternativas mais saudáveis, como por exemplo o gel de linhaça, que é incrível. Basicamente mistura ali a farinha de linhaça com água, tem um poder de gel incrível, de liga incrível e pode ser usado no lugar do ovo nas preparações de bolo, de massas de tortas, de cookies. É incrível essa substituição. Essa aula é também para você que tem colesterol alto, que teve um pré-infarto, se você já infartou, se você já teve um AVC, ou se você tem algum problema de saúde que precisa realmente diminuir aí os alimentos que contêm gorduras ruins e está buscando por opções mais saudáveis para sua alimentação. E uma ótima opção é a manteiga de abacate, porque ela contém bastante fibra que ajuda na redução do colesterol ruim e melhoram as taxas aí do colesterol bom. Essa manteiga é maravilhosa. Essa aula é também para quem quer emagrecer de forma saudável, investindo em opções de receita low carb para compor o cardápio tanto do café da manhã até o jantar, com opções variadas. Essa aula também é para você que quer investir em uma alimentação mais saudável e mais econômica, aprendendo a fazer tudo aí da cozinha da sua casa, desde as farinhas sem glúten até o leite vegetal, os doces para adoçar suas receitas, como farinha de granola, leite sem lactose feito com semente de melão, né, que iriam para o lixo, você vai aproveitar na sua receita. E também purê de tâmara com maçã, que adoça, que é uma beleza as receitas e de forma saudável e natural. Eu vou dar muito mais dicas para cada uma dessas situações, então pega o papel e a caneta, escuta o que eu estou falando, pega o papel e a caneta e fica ligada, que são dicas que você nunca viu ninguém ensinando, tá? Nas redes sociais aí e em curso nenhum. Agora presta atenção que essa aula não é para você que quer uma fórmula mágica, né, para curar qualquer questão de saúde em poucos dias, ou para você que quer receitas com farinha de trigo, com leite de vaca ou com açúcar branco. Não é também essa aula para você que quer apenas receitas para reproduzir em casa e que não está interessada realmente em aprender a cuidar da saúde. Agora que eu já falei para quem é essa aula, então vamos lá? Eu quero contar a história de Irene. Chegou a vez de Irene. A Irene é um caso de superação e ela conseguiu, através do meu método, reduzir aí as taxas de açúcar no sangue, saindo de um quadro de pré-diabetes e indo para um quadro de exame normal. Imagina, ela, por exemplo, ama usar o purê de frutas para substituir o açúcar nas receitas e adoçar de forma natural. Mas assim, é melhor que a própria Irene conte a história de superação dela. Solta aí, produção, vídeo.
Desde que eu comecei a participar da mentoria via WhatsApp com a Nath FitFat, a minha saúde passou por uma grande transformação para melhor e olha o que eu fiz para comemorar. Isso é um pão de pesto feito com farinhas saudáveis usando o método resumão. E o que eu quero comemorar? Em setembro de 2023, eu fui diagnosticada com pré-diabética. A minha hemoglobina glicada estava em 5,9. Falei para a médica que eu ia reverter, ela não acreditou muito não. Eu já assisti a Nath pelo Facebook. Resolvi fazer uma mentoria com ela, adquiri os resumões, comecei a trocar as farinhas brancas por farinhas saudáveis, abandonei o açúcar refinado e olha o que aconteceu? Vitória! Um novo exame de sangue e a minha hemoglobina glicada, o resultado saiu essa semana. 5,4. Não estou mais pré-diabética, está documentado. Essa semana eu assisti na Netflix um documentário muito interessante. Você é o que você come, e eu pude comprovar isso. O método da Nath, levado a sério, nos ajuda a melhorar a saúde. A médica disse que eu melhorei da gastrite. E quando eu peguei o resultado desse exame de sangue, eu confesso, eu fiquei emocionada e muito feliz. Vale a pena cuidar da saúde. O que a Irene fez que trouxe a diferença na vida dela? Ela escolheu, de fato, entender como é que realmente é o processo de fazer as receitas dela e não apenas reproduzir as minhas receitas ou reproduzir receitas aí da internet. E uma das substituições que eu ensino para quem é pré-diabético ou para quem é diabético ou para quem precisa urgentemente tirar o açúcar branco, né, da alimentação é preparar um purê de frutas. Então, se você quer essa dica, pega o papel e a caneta e anota essa receita, porque eu amo fazer esse purê e eu adoço as minhas receitas com esse purê. Anota aí. É importante eu lembrar para os diabéticos que não apenas o açúcar aí deve ser o centro das atenções, tá? Vocês também devem considerar as farinhas, porque a recomendação é que vocês consumam farinhas low carb, de baixo carboidrato. A farinha de aveia, por exemplo, ela não é recomendada para diabético e nem para pré-diabético. Eu vou falar mais sobre farinhas aí até o final desse vídeo, então fica para você não perder nenhuma das recomendações que eu vou falar sobre farinhas low carb para você, tá bom? E ó, minha aluna Yara, que através do meu método, ela conseguiu aí reverter o quadro de intolerância à lactose do filho dela em poucos dias, em apenas 15 dias. Veja só esse comentário, solta aí, produção, na tela. Bora ler, ó. Com 15 dias de mentoria, eu consegui reverter o problema de intolerância à lactose do meu filho. Olha só, imprimi as receitas e comecei a fazer. Agora eu consigo, com o esqueleto de qualquer receita, fazer com as farinhas e leite saudáveis. Eu faço pães, faço bolos, sobremesas, pizzas e outras receitas. E eu consegui resolver o problema do meu filho com a ajuda da mentoria. Hoje ele come de tudo, porém, iremos permanecer com as farinhas, leites e açúcares saudáveis. Que depoimento, hein? Gratidão à equipe FitFat, sempre que dê o seu melhor. Pois é. E é importante você ver isso, que não é uma mágica, né? Tem um processo, tem uma jornada e, acima de tudo, tem uma disciplina. Foi isso que a Yara fez. E seguindo o método FitFat, ela fez aí receitas deliciosas e mesmo depois de reverter o quadro aí de intolerância à lactose do filho dela, ela está optando por continuar com essas receitas saudáveis, sem glúten e sem lactose aí na alimentação da família dela. Excelente escolha, muito boa escolha mesmo. E assim, seguindo um método, é impossível suas receitas darem errado, né? O leite vegetal misto completo mesmo, ele é fundamental nas receitas. E você vai entender mais sobre ele mais pro final do vídeo. Eu imagino que você deve estar se perguntando como a Nath sabe de tudo isso que ela ensina. E pois é, minha gente, nem tudo surgiu assim da noite pro dia, viu? Não foi boom! E eu acordei sabendo tudo que eu sei que eu ensino para vocês. Na verdade, são mais de 10 anos aí estudando. Tudo começou da minha faculdade. Eu sou engenheira de alimentos, para quem não sabe, e por isso eu tenho todo esse conhecimento aí sobre os alimentos, né? Sobre cada alimento, como eles interagem entre eles, o que são eles, o que tem dentro deles, tá? E o que eles contribuem para as receitas. E depois da faculdade, por um empurrãozinho também da vida, eu me vi desempregada. E aí eu pensei, vou fazer o que eu amo, sabe? Eu vou cozinhar, vou apresentar ao mundo aí as minhas receitas. E aí eu comecei a cozinhar de tudo que vocês imaginam.
tanto fit quanto fat. Para mim, eu fazia comidas mais fits, mais fitness, né? Para minha família e amigos e encomendas, eu fazia receitas mais tradicionais mesmo, com leite de vaca, com farinha de trigo, com açúcar branco. E nessa época lá atrás, eu ainda me permitia ali comer um ou outro ali, alimento com trigo, com leite de vaca, com açúcar, né? E eu comecei mesmo a me perceber com muito inchaço, inchaço nas pernas, né? Vários desconfortos mesmo, abdominais, gases, tudo isso me incomodava muito. Aí eu fui numa nutricionista, Camila Berbert, porque alguma coisa em mim dizia que o que eu estava comendo não estava me fazendo bem. Dito e certo, eu recebi o diagnóstico de má digestão ao glúten e também à lactose. Não chegava a ser uma intolerância, mas uma sensibilidade, sabe? Uma má digestão mesmo. Eu sentia muitos sintomas ruins, desconfortos e indigestão da mesma forma que a doença mesmo de intolerância ou alergia. E de início tudo me assustou muito. Eu pensava assim, eita meu Deus, e agora? Eu vou ter que deixar de comer pizza, vou ter que deixar de comer bolo, lasanha, tudo que eu mais amo por conta, né, da farinha de trigo. Só que, minha gente, esse lamento não durou muito tempo não, viu? Porque eu comecei a estudar muito, eu comecei a mergulhar mesmo nos conceitos da alimentação saudável, dos alimentos saudáveis e ver mesmo quais receitas eu poderia ali adaptar para ficar sem glúten, sem lactose e assim eu não deixar de comer o que eu mais amo. E assim, você tinha que ver meus primeiros bolos. Eles saíram secos, esfarelentos, assim, batumados, tudo que você possa imaginar não sai bom, tá? Por quê? Porque eu substituí a farinha de trigo por apenas uma farinha sem glúten. A primeira farinha que eu descobri foi a farinha de aveia. Aí depois eu descobri a farinha de arroz. Aí eu usava só uma ou usava só a outra. O resultado não ficava bom. O bolo ficava bem pesado, embatumado. Aí teve um dia que eu misturei as duas. Aí ficou um pouco melhor o resultado. Mas ainda assim, um bolo pesado, sabe? Um bolo embatumado. Não estava 100%. Aí eu testei a de aveia com amêndoas. Ficou melhor. Falei, opa, esse bolo aqui tá melhor. Um tempo depois, eu coloquei a farinha de linhaça no meio e também usei um leite vegetal misto. E aí a receita ficou ótima. A textura ficou melhor, o sabor ficou melhor, o cheiro ficou melhor, a nutrição ficou melhor. E aí eu percebi que a receita tinha ficado de fato melhor. E assim, foi através de muitos erros e de muitos testes que eu cheguei no método FitFat que eu tenho hoje e que eu ensino para você. Só que não satisfeita, né, em passar esse conhecimento só por vídeo e por postagem aí no Facebook, no Instagram, eu fiz os resumões para facilitar ainda mais. Mas assim, primeiramente, os resumões, eles surgiram para facilitar a vida de minha mãe. Ela que cuida de meu avô, com 92 anos, tem diabetes, ele teve 2 AVCs. Meu avô, ele sempre gostou de comer muito. Ele era oficial da Marinha, tinha um físico bem forte. E depois de idoso, com as questões de saúde dele, ele foi morar com minha mãe. E ela se tornou aí a grande responsável pela alimentação dele, né? E por amor a ele, por um amor enorme a ele, buscou aprender a fazer o bolo que ele gostava, o pão que ele gostava, saudável, né? Além de outras receitas aí que ela fez para ele não deixar de comer o que ele amava. Mas assim, ela passava o dia inteiro me perguntando: Nath, como é que substitui a farinha de trigo? Nath, qual a melhor farinha para seu avô que é diabético? Nath, como é que eu faço leite vegetal para seu avô que é diabético? Era muita pergunta todo santo dia. Foi aí que eu resolvi anotar num papelzinho as combinações de farinhas que eu estava descobrindo, que estava dando certo nas minhas receitas, para ela usar nas receitas de meu avô. E aí, com isso, ela foi parando de me perguntar mesmo. Só quando, por exemplo, o cachorro comia o papel, quando ela perdia o papel, quando molhava o papel, né? E aí eu decidi mesmo preparar um arquivo no computador, imprimir e plastificar. Olha a foto aí do papelzinho e de como era o primeiro resumão. Nem tinha verso, era só a troca ali das farinhas de forma direta e prática, né? Para minha mãe usar. E aí, em pouco tempo, ela foi parando de me perguntar. E ela começou a usar esse material sozinha, ela mesma, de forma independente. Ela preparava várias receitas para meu avô, consultando aquele material ali. E aí eu resumi todo o meu método de forma prática, rápida e simples, porque minha mãe, ela tem 2 trabalhos. É professora de escola pública. Pensa aí o tempo que ela tem livre para cozinhar.
E ainda cuida de meus avós, tanto de minha avó quanto de meu avô. Então tinha que ser mesmo um guia muito prático, muito simples para ela ter ali na cozinha dela, fazer as receitas dela, né, saborosas e saudáveis, e que fossem possíveis de ser feitas na rotina dela, corrida. E uma coisa que eu super reparei, uma coisa curiosa, eu olhando os comentários do Facebook e do Instagram, eu percebi que vocês tinham as mesmas dúvidas que minha mãe. Tinham, não, ainda tem. E eu recebia milhares de perguntas sobre substituição de farinhas. É por isso que está aqui hoje. Então, vamos para o que interessa? Pega papel e caneta que vai ter conteúdo bom e você vai anotar essas dicas todas que eu vou dar agora. Imagino que você fica aí perdidinha e não sabe usar as farinhas, né? Quais farinhas misturar na receita para tirar a farinha de trigo? E eu, assim, particularmente, eu gosto muito de usar um mix de farinhas que é o seguinte: aveia, coco e farinha de castanha de caju para fazer os meus bolos, porque deixa o bolo assim estruturado, com uma textura super fofa e gostosa. Essa mistura também deixa o bolo úmido, sem ficar esfarelento ou quebradiço. Delícia! E eu gosto também de usar um mix low carb de farinha de quinoa, farinha de amendoim, farinha de linhaça para fazer pão prático, receita de pão. Porque é um mix com baixo teor de carboidrato e que traz aí uma textura e um sabor sem igual para as minhas receitas de pão prático. Também é perfeito esse mix, né, para quem tem diabetes, para quem quer um pãozinho desse. Lembrando que se você usar farinhas de sabor doce, como a de beterraba e a de uva, você vai trazer aí uma característica mais doce para sua receita. Então, por isso, tem que conhecer bem sobre as farinhas e sobre os sabores delas, né? Para a gente saber aí qual farinha usar nesse mix sem glúten. Se você é diabético ou pré-diabético, é importante demais saber que você tem que usar farinhas low carb nas suas receitas. Então, no mix de bolo, por exemplo, eu usaria uma combinação de farinha de quinoa, tiraria a farinha de aveia, colocaria farinha de quinoa, que é rica em fibra e proteína, continuaria usando a farinha de castanha de caju e uma farinha de linhaça, por exemplo, que são farinhas ricas em fibra, proteínas, gorduras boas, que ajudam aí na saúde do diabético e que também são ótimas para as receitas. Dão estrutura, dão umidade, dão liga, que é exatamente o que a gente precisa. Qual outro ingrediente, minha gente, é também importante para as receitas? O leite, né? E ele é muito importante porque ele proporciona que os ingredientes ali da receita se misturem, já que ele é o meio líquido da receita. E com tantos nutrientes, o leite ele também confere sabor e textura às preparações. Nas minhas receitas saudáveis, eu uso muito, eu amo usar o leite vegetal misto completo e low carb, tá? Feito com semente de melão, castanha de caju e amendoim. E é basicamente bater esses ingredientes com água quente e depois coar. E a semente do melão que iria para o lixo. Imagina, você vai usar a semente do melão e ela vai te dar muito mais vitaminas e minerais e agregar aí ao seu leite vegetal. Eu uso esse leite em receitas de bolo, receitas de pães, recheios doces, e ele é perfeito também para quem tem diabetes, porque ele é rico em fibra, contém baixo carboidrato e não dá pico de glicemia. É muito, muito bom esse leite vegetal. E eu amo fazer combinações de vegetais para preparar leites mistos e super nutritivos para usar em minhas receitas. O tipo do leite que eu vou preparar, ele vai depender também do resultado final que eu quero na minha receita e também quem é que vai consumir ele. Porque diabéticos, né, por exemplo, não podem consumir leites mistos feitos com aveia ou com arroz, porque dá pico de glicemia. Tá bom? E, gente, tem leite vegetal que pode ser congelado e tem leite vegetal que não pode ser congelado. Você sabia disso? Porque se você faz um leite rico em carboidrato, por exemplo, o de aveia, eu não recomendo o congelamento. Porque o descongelamento não é legal. Mas se você faz um leite rico em gordura, não tem problema nenhum o descongelamento. Porque não vai sofrer aí alterações como a aveia sofre no descongelamento. Tá? Porque são estruturas diferentes. Um é carboidrato, o outro é gordura, tá? E isso está relacionado à estrutura do alimento em si, que faz parte dessa receita aí que você escolheu. Então, tem que saber se congela ou se não congela. E para adoçar uma receita, o que é que a gente pode usar no lugar do açúcar branco refinado? Açúcares saudáveis, adoçantes ou frutas, né, nas suas formas naturais ou nas suas formas de purê ou de doce.
Tem aí uma infinidade de opções e sabendo usar os adoçantes, combinando com essas frutas, fica ótimo. Fica ótimo também para quem tem diabetes ou pré-diabetes, né? Ou até mesmo você que quer tirar o açúcar por qualquer motivo de saúde, combinando, fica muito interessante o resultado. Eu gosto também de usar o adoçante puro, tá? Que é uma ótima opção também para quem tem diabetes ou para quem tem pré-diabetes. Eu uso mais o stevia, o eritritol e o xilitol. Mas assim, cuidado, porque você não pode colocar na mesma proporção que o açúcar na receita, tá? O stevia, por exemplo, ele é um dos adoçantes mais naturais, mais recomendados, mas ele adoça 300 vezes mais que o açúcar. Quando a gente coloca demais na receita, ele faz o efeito contrário, fica com um retrogosto na boca e não é nada agradável. Muitas pessoas não sabem usar o stevia e com isso diz que não gosta do stevia, né? Mas a questão é saber usar na medida certa mesmo, acertar o ponto do adoçante para adoçar uma receita de forma gostosa. E eu descobri que combinando o stevia com frutas fica muito bom, adoça de forma bem natural e fica gostoso, prazeroso mesmo. Em diversas receitas a gente também usa óleos e manteigas, né? Até na nossa rotina, no pão, na tapioca, no cuscuz, né? Aqui no Nordeste. E a gente também precisa olhar para esse ingrediente, saber escolher as gorduras boas e os óleos bons. Nas minhas receitas, atualmente eu uso mais pasta de amendoim, mais óleos vegetais como o de girassol, o de azeite e o óleo de coco. Mas eu sei que muitos de nós têm esse vício, né, da manteiga do pão, da manteiga na tapioca, na manteiga na torrada, a manteiga no cuscuz aqui no Nordeste, que não pode faltar. E eu me incluo mesmo nesse grupo, super me incluo. Por isso, hoje, eu uso no meu dia a dia uma manteiga que eu criei, que é de abacate. A base dessa manteiga é óleo de coco, mas ela fica verdinha, fica maravilhosa, uma delícia por conta do abacate. E essa manteiga ela é incrível, maravilhosa para a saúde do coração, para a saúde do nosso corpo, porque ela tem bastante fibra e gordura boa, tá? Outro ingrediente que a gente sempre está usando, mas que nem sempre precisa usar, os ovos. Nem sempre precisa usar, você sabia? Por exemplo, uma base de torta, no preparo dessa massa, né, salgada, ou no preparo da massa doce, não tem necessidade de usar ovo para dar a liga ali. Por quê? Porque a gente precisa somente de um ingrediente que dê a liga. É importante a gente saber disso, a função que o ovo exerce ali naquela receita de massa de torta. Por quê? Porque a gente pode substituir por um gel de linhaça, que é basicamente misturar aí uma colher de farinha de linhaça com 2 colheres de sopa de água, mistura, deixa ali formando um gel, e esse gel ele tem a mesma função do ovo numa receita, por exemplo, de base de torta, de bolo, de cookie. E aí você pode usar essa estratégia de substituição do ovo, se você não quiser usar o ovo. E claro, você ainda pode escolher economizar na cozinha, produzindo os seus próprios ingredientes saudáveis em casa. Como eu falei, do leite vegetal, lembra? Do purê de frutas para adoçar. E também você pode escolher fazer a sua própria farinha sem glúten em casa. Já imaginou? Você na sua casa fazer a sua própria farinha sem glúten? Meu vício, sabe qual é? A farinha de granola, que é um sucesso total. É uma farinha mega versátil, que dá para você preparar muitos bolos, muitos cookies, tortas e fica uma delícia com ela. Mas você também pode fazer em casa, por exemplo, farinha de coco, sabia? Farinha de grão de bico, farinha de cascas de maracujá, farinha de cascas de manga, farinha de semente de melão, que são excelentes, incríveis para diabético. E com isso, você pode também preparar as suas receitas em casa sem dificuldade nenhuma de encontrar esse ingrediente na rua. Tudo isso que eu falei aqui agora não é nem 1% do que tem nos resumões FitFat, que são 7. Tem um resumão das farinhas saudáveis, tem um resumão de leites vegetais, tem um resumão de açúcares e adoçantes, tem um resumão de manteigas e óleos, tem um resumão de ovos e substitutos, tem um resumão de farinhas caseiras e tem o mais novo resumão super exclusivo que vocês tanto me pediram, que é um resumão para diabéticos e pré-diabéticos. Esse novo resumão, ele tem informações exclusivas sobre os ingredientes que são permitidos aí no preparo de receitas ideais para diabéticos ou para pré-diabéticos. Esse resumão eu criei especialmente mesmo para você que é diabético, para você que é pré-diabético,
ou para você que cuida da alimentação de alguém com essa condição de saúde. Ouviu, minha mãe? Esse resumão também é para você que cuida de meu avô, para você ter autonomia aí na cozinha e saber de forma super prática qual farinha saudável você pode usar e que seja saudável para meu avô na alimentação dele. Nessa é uma hora que eu não posso te atender no telefone. Então você consulta aí o seu resumão exclusivo de diabéticos, tá bom? Nesse resumão tem informações, por exemplo, sobre farinha, sobre leites, ele te ensina a nossa receita de forma natural. Tem 3 receitas aqui embaixo que todo diabético ama e que toda Nutri pede para tirar. Bolo, pão e docinho, mas claro, receitas saudáveis, né? E que são permitidas para vocês. Esse é o meu método, de forma resumida, prática e simples, para você poder cozinhar alimentos aí deliciosos e não prejudicar, né, a saúde de vocês. E eu ainda digo mais, com o método Fit Fat, você vai poder ter tempo de qualidade aí para comer com a sua família, porque as receitas são super rápidas de preparar, super simples e objetivas. Você vai poder descansar por mais tempo depois de um dia cheio de trabalho. Vai poder aproveitar o final de semana aí com uma comida saborosa e ainda vai ter tempo de cuidar de você. Você não vai mais passar horas na cozinha. Não vai mais. Acabou isso. Ou pesquisando no Google o que fazer, né, de saudável para cozinhar e que seja saboroso. Eu quero facilitar a sua vida e assim você poder ter tempo aí de qualidade para cuidar da sua saúde, cuidar da saúde de quem você ama, ter o prazer de comer comidas gostosas, deliciosas. Esse é o maior objetivo. Se você quer realmente cuidar do que importa, da sua saúde, do seu corpo e ter mais tempo de qualidade de vida, né? Tempo de qualidade para você cuidar de você, esse é o caminho, é investir na sua saúde. Essa oportunidade única inclui os 7 resumões e você vai ter acesso imediato a eles e vitalício. E vai poder fazer que nem minhas alunas fazem: imprimir, plastificar e eternizar na cozinha. Mais uma apostila digital com mais de 100 receitas para você ir treinando aí o que eu ensino nos resumões até você entender de fato o método Fit Fat e começar a fazer suas próprias receitas de casa, sem glúten, sem lactose e sem açúcar branco, ou adaptar receitas que você ama, como uma lasanha ou uma pizza. Mais grupo privado no WhatsApp comigo. Nesse grupo eu vou disponibilizar mais de 20 receitas exclusivas, doces e salgadas, especialmente para quem é diabético, para quem é pré-diabético ou para quem cuida de alguém com essa condição de saúde, tá? Em alguns momentos nesse grupo eu vou deixar o grupo aberto para você também tirar dúvida comigo. Mais 2 aulas incríveis no Zoom comigo, na qual eu também vou falar um pouco mais sobre comidas para diabéticos, com várias dicas maravilhosas, e eu também vou tirar dúvida ao vivo. Tudo isso tá saindo por apenas 12 vezes de R$ 40,16. Imagina, sai por metade do preço de uma pizza por mês. Ou, se você preferir, no Pix ou no boleto por apenas R$ 400. São mesmo mais de 3.000 alunas minhas que já adquiriram esses resumões e que estão aí dominando o método Fit Fat, que estão aí cuidando da saúde delas ou da saúde das pessoas que elas amam. Realmente elas escolheram investir na saúde, na vida delas. E é um investimento mesmo para toda a vida, viu, minha gente? Investir na saúde é investir em prolongar o nosso tempo de vida e com qualidade. E assim continuar fazendo o que a gente ama, como poder viajar, ver os nossos filhos e netos e sobrinhos crescerem, cuidar da nossa casa, das nossas plantinhas, ou simplesmente conseguir envelhecer bem, podendo comer tudo o que a gente ama. Cuidar da nossa saúde só depende da gente, né? Cuidar da sua saúde só depende de você. E aí, bora priorizar viver bem e por muitos anos? Deixo essa pergunta aqui para você. Um beijo e até a próxima aula.